Gente, quando eu chego no meu consultório, às 8h30 da manhã, eu já tenho acordado às 6 horas, feito a minha melhor oração, os meus maiores desejos de bem-aventurança para o mundo, minha melhor refeição e meu melhor agradecimento. Tenho ido para a academia, cuidado do meu corpo, cuidar da minha mente e finalmente eu estou chegando no consultório às 8h30 da manhã, porque se eu não cuidar de mim, eu não tenho condições de cuidar de ninguém. Se você quer conhecer o profissional, procure saber como ele vive, a atenção que ele dá à família e o jeito que ele cuida dele. Se um profissional não cuida de si, muito menos pode cuidar de uma pessoa. Isso serve para você, é uma lição para você. Você que é dona de casa, você que cuida de todas as pessoas da família, você que está simplesmente esgotada. Eu te pergunto uma coisa, quem está cuidando de você? Pense mais sobre isso. Em que momento o desejo de melhorar a aparência deixa de ser um cuidado e passa a ser uma insatisfação sem fim? Você tem uma amiga assim? Então o problema não está no botox, nem muito menos nos procedimentos estéticos. Isso pode ser ferramenta válida quando usada em equilíbrio. A questão é quando a pessoa faz um procedimento estético, fica satisfeita por alguns dias, logo após vem um novo defeito para corrigir, depois outro, como se a sensação de estar bem consigo mesmo tivesse sempre a um passo de outro retoque. Então, em alguns casos, isso pode estar relacionado a uma condição chamada transtorno dismórfico corporal, com características de aparência que muitas vezes passam despercebida para outras pessoas. Então, quem vive essa realidade não está buscando apenas uma mudança estética, ela está tentando aliviar um desconforto interno que nenhum procedimento, qualquer lugar do mundo consegue resolver completamente. Então, por isso, antes de perguntar o que eu preciso corrigir, talvez valha a pena você perguntar como é que eu estou me enxergando, entendeu? Porque a verdadeira harmonia não depende apenas do espelho, mas também da forma como o cérebro interpreta a própria imagem. Então, assim, se você entende que tem alguma amiga que precisa disso, algum parente, algum familiar que encaminha agora, que ela está precisando de uma psiquiatra, nós estamos aqui para isso. Gente, vou contar para vocês, quando um caso extremo ganha manchetes, a reação mais comum é a indignação. E é bem compreensível. Existe uma pergunta que merece atenção. O que a psiquiatria pode aprender com comportamentos de crueldade repetida e deliberada? Em um caso recente amplamente noticiado, uma empresária foi investigada por produzir e comercializar conteúdos envolvendo maus tratos a animais. Independente das decisões da justiça, o episódio reacendeu uma discussão importante. Há décadas, pesquisadores observaram que a crueldade sistemática contra animais pode funcionar como um sinal de alerta para padrões mais amplos de violência e falta de empatia. Isso não significa que exista uma relação automática ou que todo indivíduo que apresente esse comportamento seguirá o mesmo caminho, mas significa que esses sinais não devem ser ignorados, porque outro ponto importante é entender que diagnóstico e responsabilidade não são a mesma coisa. Algumas condições psiquiátricas podem ajudar a compreender determinados comportamentos, mas compreender não significa justificar. A função da psiquiatria é explicar os mecanismos, identificar riscos e contribuir para a prevenção. A função da justiça é apurar fatos e aplicar a lei. Talvez a maior reflexão desse caso seja que a sociedade costuma prestar atenção apenas quando o problema já se tornou extremo. Mas na maioria das vezes, comportamentos preocupantes deixam sinais muito antes de chegarem às manchetes. Então, se você acredita que a saúde mental também passa por compreender comportamentos humanos complexos, compartilhe esse vídeo e acompanhe meus conteúdos para mais reflexões como essa. Ela começa ou eu começo? Tanto faz. Quer falar então? Não, vá, começa. Vocês sabem tudo? Vocês já perceberam que tem alguns filmes que trazem assuntos. Vocês já perceberam? Não é perceber. Anotar. Vocês? Eu falo, vai. Vai de novo. Tu já sabe o que é que vai falar? E começa com o casal, né? Já percebeu que tem alguns filmes que trazem questões ao casal, onde eles se fazem perguntas que naturalmente eles nunca fariam? Não é o filme em si que fortalece o relacionamento, mas sim a conversa que acontece depois dele. São conversas onde você nunca teria noção de perguntar algum dia, mas você tem vontade. Aquela parte do filme
que o ator vai, briga com a esposa e foge de repente, faz alguma coisa que você menos esperava. Enfim, de repente, larga ela, some para outra cidade e eu te pergunto, você faria a mesma coisa no lugar? Perguntas como essa pode fazer com que você pense o que de fato você faria. Pode fazer com que o casal, ele sente um pouco, reflita e conversem um pouco mais profundamente sobre aquele determinado assunto, sobre aquelas perguntas. E isso pode mudar o rumo da relação. Sobre o destino da relação. Porque você pensa, cara, se meu pai morresse e a sua mãe fugisse, de repente o filho partisse. Guri, você iria fazer a mesma coisa? Então, assim, são fantásticos. Alguns filmes trazem questionamentos e fazem a gente repensar o que está ali naquele lugar, fazendo daquela forma e talvez melhorar a forma como a gente está tratando as pessoas, a forma como as coisas estão acontecendo. Eu, particularmente, gosto muito do filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Esse filme me faz refletir e fazer com ela como se de fato fosse a primeira vez. Eu dou flores, eu levo café da manhã na cama, eu dou um abraço, beijo, trato com muito amor e carinho, como se fosse regando aquela plantinha todos os dias para que o amor sempre cresça e sempre fique melhor. Gente, esse também é o meu filme preferido. Coloca aqui o de vocês. Qual foi a melhor cena e o melhor filme que te fez refletir?